Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, a enfermeira Filomena Cardoso, do Conselho de Gestão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, a doutora Cristina Caetano, do Instituto de Segurança Social, a doutora Gabriela Maia, da Administração Central do Sistema de Saúde. Temos aqui um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre as dificuldades sentidas pelas unidades de cuidados integrados. A grelha que vamos ter para esta audição será 4 minutos ao Grupo Parlamentar requerente, depois 4 minutos de resposta à entidade e depois damos uma ronda por 4 minutos a cada Grupo Parlamentar. Teremos depois uma segunda ronda de 1 minuto a cada Grupo Parlamentar e uma resposta em bloco à entidade. Mais uma vez agradecer a vossa presença e passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, para apresentar o requerimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Enfermeiras, bem-vindas mais uma vez a esta Comissão de Saúde. É com muito gosto que as recebemos cá e estamos hoje a falar sobre a Rede Nacional de Cuidados Continuados que está a passar, de facto, por constrangimentos. Se em março nós tivemos a direção executiva do SNS a rejeitar o estrangulamento financeiro no fecho de algumas unidades de cuidados continuados, vimos depois, em abril, notícias que foram exatamente no sentido contrário. No dia 5 de abril, temos a notícia de que 2 centenas de unidades de cuidados continuados estão em agonia, é este o título da notícia da Rádio Renascença, e o setor pede ajuda ao Governo e aqui dá-se conta exatamente desse estrangulamento financeiro. E depois, passados 2 semanas, no dia 28 de abril, temos a notícia de que várias unidades de cuidados continuados fecharam nos últimos meses e muitas estão em risco de falência, apontando exatamente os constrangimentos financeiros que não são dados atempadamente e em valores que vêm acompanhando o aumento dos custos de produção, nomeadamente do gás e da eletricidade e também da inflação. E, portanto, foi neste contexto que o Grupo Parlamentar do Chega quis chamar aqui a coordenação desta rede de cuidados continuados e chamou também a associação que irá ser ouvida em seguida. Nós sabemos que existem tanto vagas no SNS como vagas no setor privado, que existem neste momento 185 contratos com unidades de cuidados continuados, sendo que estas prefazem 9.922 vagas face às apenas 5.912 vagas no SNS. E a primeira pergunta que eu deixava às senhoras enfermeiras é se estas 9.922 vagas que existem no setor, nas IPSS, no setor social, no setor particular, e nas SCMs, se elas fecharem por dificuldade de comparticipação do Estado, onde é que as senhoras enfermeiras pensam colocar estes doentes, estas pessoas? Porque, de facto, prometem com o PRR ir aumentar 5.500 vagas com resposta de internamento na Rede Nacional de Continuados, prometem que vão criar 20 unidades de promoção de autonomia e alargar até 1.000 lugares de resposta na rede. Mas nós vemos isso com muito atraso e, portanto, como não vemos também a execução destas vagas a andar para a frente, gostávamos de perguntar se, de facto, estas vagas ao abrigo do PRR se vão mesmo cumprir. Porque nós tivemos aqui já no dia 19 de abril também a Associação Nacional de Cuidados Continuados, que nos veio em audiência trazer várias preocupações, e uma das preocupações que nos trouxe foi que, de facto, tanto nos hospitais neste momento existem 10% de vagas que estão ocupadas com os designados casos sociais, mas também na Rede Nacional de Cuidados Continuados esse número aumenta para 37%, ou seja, 37% das vagas que estão ocupadas na Rede Nacional de Cuidados Continuados são casos sociais. Quer isto dizer que seriam doentes que não precisariam provavelmente de estar a ocupar estas vagas, mas que estão lá por falta de resposta da Segurança Social. Portanto, gostava de perguntar também qual é a articulação da vossa rede com a Segurança Social para saber se há ou não resposta para dar a estes doentes para que possam libertar as suas vagas para outros doentes que estão nos hospitais à espera de resposta na Rede Nacional de Dados Continuados. E, finalmente, face ao aumento dos custos de produção,
Eu gostava de perceber qual é que será a resposta das entidades representantes do Governo, e neste caso aqui as senhoras enfermeiras estão a representar o Estado, estão a representar o Governo. Qual é que será de facto a resposta que vão dar ao aumento de 300% dos custos da eletricidade, ao aumento de 500% nos custos de gás, e sabemos que estas unidades precisam de gás e eletricidade para manter as suas atividades e para manter a confortabilidade das instalações para os seus doentes, e também para fazer face aos custos da inflação, que em 2022 ficou nos 7,8% e que para 2023 se espera ficar nos 7,4%. Portanto, deixo estas perguntas para reflexão e gostava que nos trouxessem alguma luz sobre este assunto e algumas respostas para as ansiedades e a agonia, a palavra é mesmo esta, senhoras enfermeiras, para a agonia que se vive nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados, que precisam da valência do Estado e precisam da subvenção do Estado para poder dar as respostas aos nossos doentes nacionais. Muito obrigado, senhora Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Passava a palavra à enfermeira Filomena Cardoso por um período de até 4 minutos. Muito obrigada. Senhora Presidente, senhores deputados, cumprimentar os senhores deputados e, em particular, o Grupo Parlamentar do Chega, explicar que aqui só eu é que sou enfermeira. Pronto, mas o que eu queria dizer relativamente a este assunto, começando desde já por reafirmar o mesmo que disse aqui em março. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, criada em 2006 pelo Decreto 101, resulta de uma parceria entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e o Ministério da Saúde, sendo formada por um conjunto de instituições públicas, de pessoas coletivas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, de utilidade pública e instituições de economia solidária e social. Os objetivos da RNCCI são objetivos a prestação de cuidados de saúde e de apoio social de forma continuada e integrada a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em situações de dependência. Os cuidados continuados e integrados estão centrados na recuperação global da pessoa, promovendo a sua autonomia e melhorando a sua funcionalidade. Esta rede criou assim um conjunto de unidades e equipes prestadoras de cuidados continuados e integrados que têm vários perfis de profissionais e neste momento ultrapassam já os cerca de 20 mil profissionais a trabalhar na rede. A rede foi assim uma resposta, foi e é uma resposta enquadrada das prioridades estratégicas nacionais e internacionalmente assumidas para o desenvolvimento do sistema de saúde e proteção social do país, que vai ao encontro das principais necessidades em saúde e bem-estar das populações. Procura-se, deste modo, assegurar a igualdade de acesso a serviços de qualidade na área da saúde e social, mediante o aumento da capacidade de respostas da rede em todas as vertentes da sua intervenção. A concretização do crescimento da rede visa contribuir para o cumprimento designadamente dos seguintes objetivos: aumentar o acesso dos cidadãos aos cuidados continuados integrados. Senhora Presidente, permita-me interromper, quero fazer um ponto de ordem à mesa, Senhora Presidente. Faz favor, Sr. Deputado. Senhora Presidente, eu parece-me um enorme desrespeito pela instituição parlamentar, a senhora enfermeira Filomena Cardoso, começar a sua intervenção dizendo que eu estou aqui para dizer o mesmo que disse em março e trazer uma declaração escrita passando totalmente ao lado das respostas que lhe foram colocadas pelo Grupo Parlamentar do Chega. E, portanto, eu solicitava à senhora enfermeira Filomena Cardoso que não repetisse aquilo que disse em março, porque aquilo que disse em março nós ouvimos atentamente e até temos acesso à gravação que está disponibilizada na RTV, e que se dirigisse frontalmente às questões que o Grupo Parlamentar do Chega que lhe colocou, porque essas questões estão legitimadas pelo voto popular, que é para isso que tenho aqui o meu mandato, é para colocar questões para a senhora enfermeira e a todas as outras entidades que vêm aqui responder, se dirigirem frontalmente às questões. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A senhora enfermeira tem até 4 minutos para fazer a sua intervenção, depois teremos uma segunda ronda para voltar às questões e penso que daremos a liberdade à senhora enfermeira para se exprimir da forma que melhor entender. Muito obrigada. Bom, como eu dizia então, o crescimento da rede tem também o objetivo de aumentar a coesão nacional em termos de oferta de cuidados, melhorar a situação das unidades, melhorar a economia mediante a inerente criação de novos empregos. Nestes 17 anos de rede, que se completam no dia 6 de junho, houve muitas coisas que mudaram. Mudaram os padrões demográficos e epidemiológicos, mudaram as necessidades e as exigências dos utentes e famílias, o mundo globalizou-se, modificou-se e vivemos uma pandemia. Porquê é que eu falo disto tudo? Falo disto tudo porque nós temos variadas ofertas para alargamento da rede.
temos para sair uma portaria, um despacho, com um alargamento de cerca de mais 400 camas novas para a rede. Ontem mesmo estive a tratar da abertura de mais 15 camas que não estavam ainda no despacho e que vamos tentar, de longa duração, e que vamos tentar que ainda saia essa autorização. É verdade que houve unidades da rede que fecharam, mas também é verdade que essas unidades nem todas fecharam por estrangulamento financeiro. Algumas fecharam por ineficiência na sua funcionalidade. Portanto, fecharam porque tinham problemas de funcionamento que levou a que elas fechassem. O número de unidades que fecha, comparativamente com o número de unidades que temos aberto e com o número de unidades que pretendem abrir e aderir à rede, é pequeno. Pese embora, continua a ser preocupante e não ser de desvalorizar. Nós gostaríamos que nenhuma unidade fechasse e que todas conseguissem manter-se abertas. Relativamente ao PRR, o processo foi um bocadinho mais demorado. Neste momento está para abrir a plataforma com as respostas previstas para a área da saúde mental. Os avisos estão todos prontos, está na estrutura do PRR a possibilidade dos concursos correrem na sua plataforma, para não se criar outra plataforma e para que todos os dados estejam no mesmo sítio, e, portanto, os primeiros concursos a abrir serão os da saúde mental e, de seguida, abrirão os restantes concursos para cumprir as metas que nós temos estipuladas. Muito bem, Sra. Enfermeira. Eu peço só que desligue o microfone. Eu vou dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Irene Costa, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados. Cumprimentar a enfermeira Filomena Cardoso, a doutora Cristina Caetano, a doutora Gabriela Maio, agradecer a vossa presença e os contributos que nos possam trazer e que nos possam dispensar para o esclarecimento do assunto que temos aqui em debate. Portanto, eu queria começar por dizer que o Partido Socialista é um defensor dos cuidados continuados. Foi, aliás, o seu promotor. E dizer ainda que desde a criação da rede em 2016 tem havido um evoluir das respostas da rede, designadamente a integração de respostas em saúde mental, a criação da Rede Nacional dos Cuidados Paliativos, a criação de respostas em cuidados pediátricos integrados, a evolução do número de respostas em cuidados domiciliares e internamentos, o querer continuar a evoluir com a criação de novas tipologias, como as unidades de dia e promoção da autonomia. E ainda ontem ouvimos falar da criação de um serviço integrado de cuidados paliativos, um novo modelo de organização a implementar nas unidades locais de saúde, que de facto se vai ajustando às circunstâncias, às particularidades da situação atual em termos demográficos e de recursos humanos. Falar ainda também, como a doutora referiu, nos investimentos previstos no PRR para o alargamento das respostas, bem como ainda a atualização dos preços que têm sido assumidas pelos governos socialistas. Recordo que em 2017 foi regulamentado um aumento num acordo celebrado entre o Governo e o setor social. Em 2018 foi regulamentado um aditamento ao referido acordo, que acabou por se consubstanciar em 2019 com pagamentos a retroatividade. Também em janeiro de 2022, e num trabalho conjunto entre os diversos ministérios, foi estabelecido um aumento de 5,5 para as unidades de média duração e de 15,3 para as unidades de longa duração. E recordar também que foi o Partido Socialista que incluiu nos pagamentos aos prestadores o pagamento de 25 € por dia para o tratamento de úlceras de pressão aos doentes transferidos pelos hospitais e, posteriormente, este pagamento foi também alargado aos utentes que eram seguidos pelas equipas de cuidados primários. E podíamos ainda falar na questão ou na figura do cuidador informal e também nas agendas e negociações relativas à matéria do trabalho. E isto para dizer o quê? Que há de facto um caminho percorrido muito positivo, há ações concretas que foram realizadas e que revelam um esforço inequívoco que este Governo tem feito na área dos cuidados continuados. No entanto, e apesar do que referi, temos que admitir que existem efetivamente fragilidades e existem vulnerabilidades e que nós estamos aqui responsavelmente para as apontar e para em conjunto encontrar caminhos que nos possam levar a soluções eficazes. E o Partido Socialista tem tido o cuidado de ouvir os prestadores de cuidados e reunir com as associações e designadamente com a Associação Nacional de Cuidados Continuados, tendo até o Grupo Parlamentar do Partido Socialista efetuado uma visita a uma das unidades prestadoras de cuidados com o Sr. Presidente da ANCC, para abordarmos o conjunto de problemas que estas unidades vão sentindo e que naturalmente merecem a nossa atenção e que têm a ver com problemas de ordem legal, económica e operacional.
Portanto, o Partido Socialista, nós estamos efetivamente preocupados com um aspecto que tem que ver com o subfinanciamento dos cuidados de longa e média duração e com o risco de algumas camas destas tipologias poderem vir a colapsar por falta devido a questões financeiras. Portanto, eu gostaria, deixava já aqui uma questão e gostaria de ouvir a vossa opinião quanto às questões relativas a esta sustentabilidade do setor, tendo em conta o financiamento atual às unidades, a subida dos custos operacionais das próprias instituições, nomeadamente salários, energia e gás, e como é que deve ser acautelada esta situação. Por outro lado, há também aspectos operacionais que nos merecem uma atenção especial, que refere à transferência de doentes com doenças incapacitantes e à referenciação de doentes para as tipologias erradas, que foi uma questão que o Chega levantou no requerimento que colocou. E relativamente a esta questão das tipologias erradas, eu gostava de perguntar às doutoras se têm conhecimento destes erros na referenciação, tendo em conta que as referenciações são feitas a 3 níveis, pelas equipas referenciadoras, que são validadas pelas equipas de coordenação local e que são depois recepcionadas pelas equipas prestadoras de cuidados. Gostaria de perceber que tipos de erros de referenciação é que podem acontecer relativamente a esta questão mais específica que o Chega refere de úlceras de pressão. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PST. Sra. Deputada Helga Correia, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Cumprimentar a Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e cumprimentar a Sra. Enfermeira Filomena Cardoso e as Sras. Doutoras Cristina Caetano e Gabriela Maia em representação da Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados e dizer que o Grupo Parlamentar do PST viabilizou esta audição da Comissão Nacional a requerimento do Chega por entendermos que existem manifestas dificuldades da rede e por dizer, senhoras doutoras, que estas entidades, como aqui já foi referido, passam por um momento complicadíssimo naquilo que é o apoio às pessoas. E, nesse sentido, eu deixava já um apelo para que a senhora enfermeira responda a todas as questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PST, mas não só por todos os partidos, porque nós estamos aqui, não é porque queremos colocar estas questões, é sim porque a rede enfrenta diariamente dificuldades e essas dificuldades são colocadas aos partidos políticos e é importante que sejam esclarecidos. Dito isto, dizer que naturalmente que na rede tem havido um crescimento de forma manifestamente insuficiente nos últimos anos. Com efeito, em 2022 dispunhamos de 9.552 camas, um crescimento a um ritmo médio de 386, e isto quer dizer que houve uma diminuição de 25% relativamente às 519 camas abertas atualmente pelos governos, anualmente pelos governos do PST entre 2011 e 2015. De recordar que em 2019 o Governo prometeu aumentar as camas para 800 em 2020, mas só aumentou pouco mais de metade, não surpreende, portanto, que o relatório sobre a monitorização da entidade reguladora da saúde em outubro de 2022 tenha concluído que o crescimento da oferta na rede de cuidados continuados não chegue para dar resposta às necessidades do terreno. Por sua vez, o número médio de utentes a aguardar vaga na rede de cuidados continuados aumentou 88% em Portugal entre 2019 e 2022, com destaque para a região do Algarve, onde este aumento, senhoras doutoras, foi de 207% neste período referido. A agravar o que se acaba de referir, nos últimos 2 anos fecharam mais de 200 camas de internamento, prevendo-se encerrar mais 120. O Plano de Recuperação e Resiliência, como foi aqui referido, permitam-me que diga que é um remédio para as maleitas do Governo, porque prevê a criação de 5.500 camas de internamento até 2025, mas se formos verificar o que é que vai acontecer aqui, vão ser criadas as camas, mas não conseguimos perceber depois como é que vai haver a sua sustentabilidade do sistema, que já neste momento sofre de subfinanciamento. Aliás, dados do Ministério da Saúde revelam que no final de 2022 havia mais de 1.500 utentes a aguardar vagas e mais de 250 do que em 2021. Apesar disso, o número certamente aquém da realidade, para mais num contexto que Portugal é o 4º país da União Europeia com a população mais
envelhecida. A necessidade de alargamento da rede de cuidados continuados evidenciada ainda pelo facto de existir um crescimento de número de pessoas com alta clínica, os internamentos sociais nos hospitais, que neste momento estão a acontecer e não têm vagas na rede de cuidado continuados. O alerta das misericórdias e das IPSS são factuais, de que sofre de subfinanciamento. Referiam há pouco, muitas delas não foram encerradas por causa do subfinanciamento. E eu perguntaria, senhoras doutoras, se têm ido ao terreno e têm estado com as instituições e têm verificado, porque aquilo que nos chega ao grupo parlamentar não é essa a realidade, e era importante perceber. E para concluir, senhora Presidente, perguntar como é que avaliam o encerramento de centenas de camas da rede de cuidados continuados e que perspectivas consideram que esses encerramentos dão sobre o desenvolvimento do futuro da rede. E se consideram que estas camas que vão ser construídas com o PRR, se são suficientes para as necessidades e se vão ser realmente construídas nestes dois anos e meio. E depois, se consideram sustentável este crescimento face àquilo que considerando que aquele financiamento é extraordinário e que os encargos para essas aberturas representam ou serão sempre ordinárias e permanentes. Muito obrigada pela tolerância, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento a enfermeira Filomena Cardoso, a doutora Cristina Caetano e a doutora Gabriela Maia. E estas audições, e gostava também de dizer que estas audições que foram aqui requeridas pelo Grupo Parlamentar do Chega são de facto importantes. Nós já ouvimos aqui várias vezes os problemas das unidades de cuidados continuados, mas ouvindo-vos novamente aqui na Comissão, a sensação com que ficamos é que parece que nós não temos problemas, que está-se tudo a fazer, há uma quantidade enorme de promessas, mas a verdade é que os problemas continuam a repetir-se e não vemos aqui propriamente uma solução. Um dos problemas tem a ver com este valor e dos ajustes nas diárias que continuam, e já falaram aqui, que foram revistas e em alguns casos, mas de facto as queixas continuam queixas de que as unidades não têm, que estão subfinanciadas e que não têm capacidade para atender a todas as solicitações. Portanto, aqui o que eu gostava claramente que nos esclarecessem é se de facto os valores que são pagos nas diárias estão ajustados ou não às necessidades, principalmente tendo em conta todos estes aumentos de custos a que temos assistido nos últimos tempos, se estes valores estão ou não ajustados, porque das vossas palavras foi quase essa a sensação com que ficamos. Depois, relativamente aos números de camas, já ouvimos aqui falar de camas que fecham, já ouvimos falar aqui das camas que pretendem abrir, mais uma vez de promessas, acho que já está toda a gente farta, portanto, o que eu gostava de que nos confirmasse, eu vou fazer as perguntas de uma forma clara, portanto, eu gostava de perceber qual é o saldo neste momento. Nós, os dados que tínhamos dos últimos 2 anos fecharam cerca de 220 camas e que este ano fecharão cerca de 122 camas. Falaram aqui de camas que abriram, eu quero saber qual é o saldo. Qual é o saldo que nós temos neste último ano entre as camas que fecharam e as camas que abriram? Estamos a ter mais camas disponíveis ou não? E depois falou aqui que disse que havia camas que não fechavam por estrangulamento financeiro. Algumas sim, outras não. Portanto, eu gostava de perceber qual é, efetivamente, os números, quais são os números, portanto, quantas fecham por estrangulamento financeiro, quantas fecharam por outro tipo de ineficiências, portanto, gostava desta desagregação. Depois, e aqui estamos a falar de camas, relativamente a unidades de cuidados continuados num todo, também gostava de perceber quantas unidades já encerraram e quantas se espera que possam vir a encerrar, portanto, unidades no seu conjunto e também aqui perceber qual tem sido a evolução deste padrão, relativamente ao número de unidades disponíveis. Depois, gostava de vos perguntar como é que tem sido a articulação entre o Governo, entre a Direção Executiva, a própria e a Comissão Nacional da Rede Nacional de Cuidados Continuados, com as próprias unidades. Como é que se todos têm conseguido dialogar de uma forma em que consigamos arranjar soluções para o futuro. Depois, também nesta ideia de articulação e de diálogo, eu gostava de vos perguntar, nós tivemos conhecimento do plano de ação do envelhecimento ativo e saudável, que terá medidas e que impactará também aqui a Rede Nacional de Cuidados Continuados. Gostava de vos perguntar se já falaram com o novo coordenador, que foi nomeado há relativamente pouco tempo, creio
creio que no mês passado, se já têm conhecimento deste plano, que impactos é que vai ter, quais são as medidas previstas para as unidades de cuidados continuados. Depois, gostava de perceber, e eu vou avançar aqui no PRR, já falei aqui relativamente aos custos, gostava de perceber relativamente a uma das queixas que têm sido feitas sobre os encaminhamentos que é feito, ou as referenciações para tipologias erradas dos doentes para as unidades de cuidados continuados. Portanto, mais do que tudo, isto é um perigo para os próprios doentes, mas gostava de perceber como é que isto está a funcionar? Porque são queixas recorrentes de tipologias erradas que depois não são pagas devidamente, que as unidades não estão adaptadas, pronto, que os doentes são mal referenciados. Gostava de perceber a vossa visão sobre este assunto, como é que isto está a funcionar. Depois, relativamente aos casos sociais, uma pergunta concreta. Quantas pessoas estão neste momento a ocupar camas em hospitais, camas hospitalares, a aguardar uma vaga nas unidades de cuidados continuados? Quantas são? E também perceber, pronto, neste momento, quantas são e qual é a perspectiva de futuro, porque, obviamente, com a situação de envelhecimento, de agravamento do maior envelhecimento da população e de agravamento das doenças crónicas, qual é o investimento que seria necessário para nós conseguirmos que todos os casos sociais tivessem imediatamente uma vaga nas unidades de cuidados continuados, para que não estejam a ocupar camas hospitalares, que sabemos que, obviamente, têm um custo bastante grande também. Portanto, eu vou guardar. Obrigada. Muito obrigada. Passava a palavra ao parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Presidente e os Srs. Deputados, cumprimentar também a enfermeira Filomena Cardoso. Quero, na sua pessoa, também cumprimentar os restantes membros que a acompanham e dizer que temos muito respeito por aquilo que é o vosso trabalho. Certamente encontrarão muitas dificuldades para conseguir coordenar uma tão importante rede como é a rede de cuidados continuados integrados. Importa também dizer que hoje pensar os cuidados que são prestados à população sem cuidados continuados integrados é, de facto, pensá-lo como uma forma deficitária. É uma área de cuidados que neste momento não podemos dispensar e por isso a sua relevância enferma aqui de uma falta de coerência. Se ela é tão relevante e tão importante, porque é que não há de facto um investimento necessário que seja compatível com a relevância e a importância que estes cuidados têm? E a população bem o sabe. Sabem as famílias, sabem aqueles que, não tendo mais a ganhar nos cuidados hospitalares, até arriscando a sua própria condição de saúde, por estar num ambiente bastante mais complexo, mas também não têm condições para poder estar em casa, precisam de cuidados de convalescença ou outros de reabilitação e não têm unidades suficientes. Uma resposta muito assimétrica no país, e não quer dizer que seja mais completa nas regiões urbanas. O exemplo de Lisboa, onde a carência é brutal, nas mais diversas tipologias. E, portanto, Sra. Enfermeira, aquilo que quero dizer é que o PCP tem uma apreciação muito positiva dos cuidados continuados integrados. Agora importa fazer o diagnóstico. E o diagnóstico, tal qual como a Sra. Enfermeira e as senhoras doutoras sabem, o diagnóstico correto é o passo fundamental para termos o tratamento correto. O pior é quando fazemos o diagnóstico errado, e temos estado a assistir aqui a um diagnóstico que não tem sido o correto. No nosso entender, com a devida respeito pelas aquilo que são as posições de cada um. Na verdade, temos que olhar aquilo que são o conjunto de respostas. E se olharmos aos acordos e os dados que tenho, e gostaria que me confirmasse os dados que tenho, é de que cerca de 25% são acordos com entidades privadas com fins lucrativos. 73,5% são acordos feitos com instituições particulares de solidariedade social. E apenas 2% é público. Ora, aqui está a evidência do que é que nós precisamos, da resposta que nós precisamos. Nós precisamos de reforçar a resposta pública. E precisamos de ver e de apreciar quais são as respostas públicas que nós temos, porque o caminho que tem estado a ser seguido tem sido precisamente o de continuar a não enverdar pela resposta pública e continuar nestes acordos com entidades privadas com fins lucrativos, com entidades que são distintas. É evidente que nós olhamos de forma diferente para uma IPSS, mas as IPSS surgem, Sra. Enfermeira, porque falta a resposta pública, porque o Estado falhou. Porque se houvesse resposta pública, a IPSS não se chegava à frente. E, portanto, aquilo que falha
é precisamente a resposta pública. E, nesse sentido, quero-lhe questionar se a Comissão Coordenadora tem algum plano de desenvolvimento da rede nacional, nomeadamente identificação das tipologias, por tipologias e por região, e que em resposta pública, que resposta pública é que está pensada porque está visto que as outras respostas vêm-se com muitas dificuldades para conseguir corresponder a esta importante resposta. Quanto o que tem mais tem a ver com as outras áreas que muitas vezes é esquecida, as SCLs. As equipas de coordenação local, muitas das vezes, são constituídas por elementos que, como nós costumamos dizer, e peço com o devido respeito, são pau para toda a obra. São elementos, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, que estão adstritos a outras unidades, a outros serviços e vão ali dar um seu contributo. E por isso aquilo que pergunto é, em termos de dotações profissionais, como é que as SCLs estão por o nosso país e se estão a ser pensadas criar mais unidades de coordenação local, permitindo que até exista maior proximidade das famílias à rede. SCCIs. As SCCIs são fundamentais, mas a sua dotação está muito aquém daquilo que são os critérios que devem ser considerados, nomeadamente o que tem a ver com os critérios de expressão geográfica. Eu conheço SCCIs com mais de 1000 km² de área geográfica. Não preciso de ir falar de Odmira, mas posso falar de Mértola, posso falar de áreas geográficas em que temos 3 enfermeiros a assegurar os cuidados continuados integrados. Portanto, precisamos de dotações seguras. Já agora, nas SCCIs, um problema que sempre nos tem assolado. Eu vou terminar, Sra. Presidente. Que é o transporte. Como é que estamos em termos de equipamentos, nomeadamente de veículos, de transporte, se ainda assistimos a situações em que os enfermeiros prestam cuidados sendo transportados em táxis, coisas que, até em termos daquilo que é o controle de infecção e tudo mais, devem ser, de facto, combatidas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Enfermeira Filomena Cardoso, até 16 minutos para organizar da forma que entender entre os elementos as respostas. Muito obrigada. Tem a palavra. Eu vou tentar dar uma primeira resposta e depois vou pedir à doutora Cristina Caetano, que acompanhou a rede há mais tempo, e também à doutora Gabriela Maia, que esclareçam também algumas situações, no sentido de que nós estamos aqui para tentar esclarecer tudo aquilo que nos for possível esclarecer. Eu queria dizer que a Rede Nacional de Cuidados Continuados está longe de estar completa. Não está. O estudo que foi feito para as necessidades da rede em 2006 ainda não está sequer atingido, porque nós também tivemos uma paragem grande na rede a partir do ano de 2012, fruto da vivência do país. Houve algum desinvestimento, nomeadamente nos programas modulares, e, portanto, nós já tivemos 2 programas modulares de apoio aos promotores que queriam aderir à rede e, portanto, que eram alvo de financiamento. Foram também encerradas as unidades de convalescença, que eram a resposta pública que nós tínhamos e que foram desinvestidas, e, portanto, daí a nossa resposta pública também ter diminuído um bocadinho, porque em termos de público o que está previsto é apenas a convalescença e os paliativos. Foi também trabalhado nos programas dos POs, o PO 2020 e o PO 2030, o 2020 já trabalhado e, portanto, já algumas unidades abertas e outras ainda a abrir com financiamento, e já participamos também na elaboração do próximo programa e, portanto, a rede não está completa, está ainda longe de estar completa. Mas eu queria também esclarecer uma situação, e por isso é que eu comecei a minha intervenção centrando um bocadinho aquilo que é a rede. A rede não se destina a casos sociais. Nós temos aqui 2 realidades. Uma realidade são os casos sociais que precisam de uma resposta social, e outra realidade é a rede em que devem ser colocados utentes que precisam simultaneamente de cuidados sociais e de saúde.
Portanto, os casos sociais que estão nos hospitais, eu neste momento não consigo dar um número preciso, não me preparei para isso, preparei-me para falar sobre a rede, têm uma resposta, terão que ter uma resposta diferente, que será uma resposta no âmbito da resposta social. Os casos da rede têm que ter uma resposta no âmbito daquilo que são as respostas que englobam saúde e social. É verdade também, e nós comunicamos isso, que a rede tem casos só sociais. Sim, Sra. Deputada. Estamos a interromper, estamos a intervir a responda, não estou a perceber. Tem um tempo a seguir. Sra. Deputada, pediu o ponto de ordem à mesa, é isso? A intervenção, é meio. Eu nunca assisti isto. Só um bocadinho, Sra. Deputada, faz favor, pediu a palavra para... Desculpa. Sim, Sra. Deputada, interrompeu para... É uma interpelação à mesa para explicar que, obviamente, quando aqui todos falamos de casos sociais, são casos sociais que precisam de cuidados de saúde, obviamente. E parece-me que é um número importante que aqui a coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados saiba qual não é está a fazer o uma número de interpelação à pessoas. mesa, Sra. Deputada, peço desculpa. Era para transmitir a informação. Obrigada. Sra. Deputada, pediu uma interpelação à mesa, o que fez não foi uma interpelação à mesa. Vamos deixar terminar as respostas num tempo até 16 minutos. Terá uma segunda ronda para colocar essas questões. Muito obrigada. Peço imensa desculpa. Não faz mal. Bom, então, voltando a falar relativamente aos casos sociais, nós temos estas duas realidades. Pessoas que precisam só de apoio social e que também estão algumas a aguardar nos hospitais e outras que precisam de apoio social e de saúde e que serão encaminhadas para a rede. A rede, neste momento, tem também alguns casos que são só sociais e para os quais temos estado a trabalhar com o Instituto de Segurança Social para encontrar as respostas para essa situação. E isso prende-se com aquilo que me falaram também da nomeação do novo elemento para a coordenação do Plano do Envelhecimento Ativo. Neste momento, já falamos com ele, obviamente, está criado um grupo de trabalho muito pequeno, com o Dr. Nuno Marques, com a direção executiva, com a secretário um elemento do Gabinete do Sr. Secretário de Estado da Saúde e o Instituto de Segurança Social, para estudarmos aquilo que são os cuidados, enfim, não gosto de estrangeirismo, mas o longo termo care, portanto, os cuidados de longa duração para a população mais idosa, no sentido de articular todas as respostas que temos no terreno e de tornar a mobilidade dos utentes entre essas respostas mais ágil. O grupo tem como meta ter o trabalho pronto a 15 de setembro, portanto, iniciamos esta semana, e a nossa perspectiva é essa, é que, de facto, há uma margem relativamente pequena no doente mais idoso daquilo que é só social e daquilo que é saúde e segurança social, e gostaríamos que estas respostas pudessem estar mais integradas, pudessem ser mais robustas e também pudessem dessa forma melhorar o seu financiamento. Relativamente ao financiamento das unidades, e normalmente a questão que se coloca é mais nas unidades de longa duração, nós estamos também a preparar um estudo para avaliar o verdadeiro custo de cada unidade, portanto, o verdadeiro custo de cada utente, um valor que possa ser um valor médio, portanto, é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Eu sei que as coisas não vão com a rapidez que nós gostamos, mas também precisamos de dar passos sustentados para saber, de facto, qual é esse custo. Eu gostaria agora de pedir à doutora Cristina Caetano que completasse o resto das respostas. Muito obrigada. Faz favor, doutora Cristina. Muito bom dia a todos os senhores deputados, bom dia, Sr. Presidente. Vou tentar dar aqui alguns dados, não é? E dizer que, portanto, que o diagnóstico que tem sido feito está aqui um bocadinho também enviosado. Vou tentar aqui pegar em alguns assuntos que fui tomando notas relativamente aos preços. Os preços,
Os preços houve um tempo em que não houve preços, vivemos uma altura difícil, portanto o país, portanto, sofreu todo. Está preconizado na rede, portanto, que o aumento dos preços é de acordo com o índice de preço do consumidor, mas apercebemos que face à evolução até do panorama, portanto, do envelhecimento, havia aqui as unidades de longa duração começaram-se a ficar subfinanciadas e, portanto, começámos, portanto, com os aumentos desde 2017, com 0,6, 2,2, 0,6, em 2020, 0,3 e depois, em 2021, já houve um aumento extraordinário de 6% para as unidades de longa duração. E no ano seguinte, há um aumento de 15,3%. É importante também que estes aumentos foram também em sede de concertação social. Temos aqui, assim, portanto, a aceitar e a acordar estes preços as organizações do setor social. Estamos aqui a falar da União das Misericórdias, da CNIS, das mutualidades e das cooperativas. Pronto, não é? É importante também dizer que este aumento maior, da longa duração foi num despacho que saiu a 10 de novembro, portanto, num despacho não, portanto, foi numa portaria a 10 de novembro, o que, portanto, as unidades só começaram a ver, portanto, realmente, portanto, o efeito disto, o efeito deste valor só no ano, portanto, no ano corrente, porque só no ano corrente é que receberam os retroativos a partir de janeiro e neste ano, portanto, é que estão também a receber. Não obstante, nós temos a necessidade de haver um estudo de quanto é o preço, não é? Não estamos a esperar por esse estudo. Portanto, este é um sintoma que estamos a avançar, portanto, com valores, porque também reconhecemos essa necessidade. Isto tem a ver com o contacto com as unidades e com os prestadores, de falarmos com eles e, portanto, e dos conhecermos, não é? Portanto, é nesta relação, portanto, no ir ao terreno, que nós também conhecemos, portanto, porque não estamos longe de quem presta cuidados. Relativamente às referenciações, algumas referenciações podem não vir para a tipologia adequada, mas não há problema nenhum, porque a rede é dinâmica. Portanto, se uma unidade chegar à conclusão que aquela pessoa não está lá, portanto que não pertence ali, que está melhor no outro lado, ela, portanto, é solicitada uma transferência e muda-se. O importante é que os cuidados sejam prestados centrados na pessoa, não centrados portanto, na unidade. Temos que dar, portanto, à pessoa aquilo que ela necessita. Haverá algumas situações, sim. Haverá muitas, não creio, não é? Também é assim, isto é feito por profissionais, por profissionais muito experientes. Qualquer das formas, nenhuma referenciação e nenhuma colocação coloca o doente em perigo. Isto é importante porque isto foi dito, não é? Portanto, nada disto, portanto, há sempre uma equipa médica que está, portanto, a continuar a avaliação. A lista de espera, sim, tem aumentado, tem sido difícil e a rede tem problemas, não é? Pronto, isto também tem a ver, portanto, com o envelhecimento. Estamos a precisar de crescer, de ter mais respostas e já foi aqui, portanto, subejamente, portanto, apontado o que é que nós esperamos, não é? Que este crescimento, portanto, como é que vamos crescer? Em relação, portanto, aos hospitais para a rede, portanto, mais uma vez, o utente que vai para a rede é um utente que precisa de cuidados de saúde e de apoio social, sempre cuidados de saúde, portanto, não é um doente, portanto, é sempre cuidados de saúde. E quando está no hospital também está a receber cuidados, portanto, mais uma vez aqui, o perigo não se põe. Não obstante, nós precisamos de mais respostas para, portanto, fazer uma maior rotação. A articulação, portanto, a resposta pública, o que é que nós temos? Neste momento temos muito pouco, temos cerca de 7 unidades a nível do SNS, que são unidades de convalescença, e depois temos 20% de unidades privadas e temos também, portanto, o restante são IPSS, 147, se não me engano, das Santas Casas. Em relação só aqui uma questão, aqui aos encerramentos. Os encerramentos
em 2021 e 2022 foram 183 lugares que perdemos, 183 lugares. Destes 182, duas entidades em 2021, 1, 2, 3, 4 e 5 em 2022. Unidades de longa duração, como vinha no requerimento, portanto, para esta audição, foram só 3 e foram 93. E os motivos têm a ver com falta de enfermeiros, portanto, estamos em plena pandemia e todos nós, portanto, sabemos, portanto, justificar o que é que isto foi, não é? Depois temos duas entidades privadas em que resolveram mudar de negócio. Portanto, encontraram, portanto, um negócio mais proveitoso do que a rede. E com isso nós não podemos fazer nada, não é? Portanto, há aqui, portanto... Diga? Eu peço desculpa, não interrompa, senhora doutora, pode terminar. Não foi, portanto, são entidades privadas, não foram IPSS, não é? E depois ainda temos aqui mais uma entidade que foi em insolvência. Esta de insolvência foi uma norte anunciada há vários anos que eu a conheço, pelo menos desde 2014 que esta unidade vem a ter dificuldades, portanto, de uma outra ordem com outros problemas. Portanto, não queremos meter tudo aqui assim no mesmo saco. Em relação às unidades, às situações, está aqui números, não sei onde é que foram buscar, porque nós não temos estes números, não é? Há aqui números de 37% de casos sociais, não sei onde é que foram buscar, nós não temos, portanto não fazemos ideia. 10% de casos sociais nos hospitais, também não sei. O que eu sei neste momento é que a nível portanto, da Segurança Social, pois, calculei. Pois, não sei também qual é que é a fonte. Pois, não sei. Pois, não sei também onde é que foi buscar. A nível da Segurança Social, nós fazemos a monitorização todas as semanas dos casos sociais que estão referenciados à Segurança Social, que não esgota, é importante isto, os casos sociais nos hospitais não esgota com a resposta à Segurança Social. Há outras respostas. A própria família pode estar a organizar, portanto, para levar o utente. Há outras situações que ultrapassam também a Segurança Social. E neste momento andam à volta a nível nacional de 400, a lista de espera 450 pessoas, mais ou menos. Mas também vos quero dizer que foram colocados, e isto é um trabalho que está a ser feito, é só preciso encontrar a folhinha. Sim. Este ano já foram colocados 678 pessoas do hospital em resposta social, não é? E isto é um esforço que tem vindo. Portanto, o ano passado foram 1.678, no ano anterior 2.175. Portanto, a Segurança Social está a fazer um esforço de resposta. E neste esforço de resposta há também, portanto, este plano que também está ligado aqui ao plano do envelhecimento, que é um plano de integração também de encontrar respostas diversificadas. Portanto, temos necessidades, temos que crescer, estamos a trabalhar nesse sentido, nesse e noutro também, portanto, qualificar a rede e também há muita coisa a fazer, não é? E muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora. Eu pergunto se mais alguém vai usar a palavra. Bom dia, Sra. Presidente. Srs. Deputados, permite-me só acrescentar que, à semelhança do estudo que a enfermeira Filomena Cardoso referiu relativamente às tipologias da rede geral, também foi feito, por causa dos preços, foi também já feito um estudo relativamente às tipologias da saúde mental, portanto, que foi apresentado, e isso é um sinal de que, efetivamente, está a trabalhar no sentido de rever, ou de propor, pelo menos, uma proposta de revisão dos preços que estão aprovados atualmente para as tipologias de cuidados continuados integrais de saúde mental. Obrigada. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Sra. Enfermeira Filomena Cardoso, doutora Cristina Caetano, doutora Gabriela Maia. Vamos passar a uma segunda ronda, 1 minuto a cada grupo parlamentar. Passo a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a deputada Irene Costa. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Referir só relativamente aos casos sociais, e porque realmente é um assunto que também nos preocupa, dizer que na rede de cuidados continuados o caso é social quando a situação clínica está estabilizada, ou seja, o utente entra na rede com uma situação clínica que necessita de acompanhamento 24 horas e passa a social quando a situação clínica está regularizada e não tem resposta da continuidade de cuidados sociais, nomeadamente em ERP ou através de respostas familiares.
Portanto, a questão que queria dizer aqui, é que o Sr. Doutor também já foi respondendo, é se há algumas estratégias previstas no sentido de alargar esta tipologia de resposta para os casos que, tendo a situação clínica resolvida, possam efetivamente deixar a rede e vagando assim as camas para podermos admitir os utentes que estão a aguardar vaga nos hospitais, fazendo uma melhor gestão das vagas e das camas existentes. Portanto, e agradecer mais uma vez a vossa presença e o Partido Socialista dará boa nota das respostas que aqui nos deixaram. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PSD, Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Agradecer desde já os contributos aqui dados, mas permita-me, Sra. Enfermeira, dizer que referiu aqui que a rede está longe de estar completa e que os objetivos não estão atingidos, referindo-se aqui a que o investimento em 2012 esteve parado. E eu pergunto então, nestes últimos 7 anos que está o Partido Socialista no Governo, o que é que aconteceu? É que quando fala aqui, ou refere aqui o 2012, quer dizer que estes últimos 7 anos tudo foi feito e a rede está como está, tem a ver com aquilo que foi feito no passado. E era importante esclarecer aqui o que é que foi feito então, estes anos, para colmatar isso, porque o que eu vejo e aquilo que nós sentimos no terreno é que o que falta é haver uma proatividade deste Governo. Falamos aqui na questão dos custos, agora é que estão a estudar. E dizem que têm feito reuniões e têm concertado aquilo que são os aumentos com as entidades. Nós que andamos no terreno, Sra. Enfermeira, senhoras doutoras, para terminar, nós não sentimos isso. Aquilo que nós ouvimos das misericórdias e das IPSS é que aquilo que é dado às instituições para tratarem o utente não é suficiente, e daí o subfinanciamento destas instituições, não é suficiente para tratar os utentes com dignidade, e é isso que é importante perceber, e já que estão a fazer um estudo, que esse estudo realmente reflita aquilo que as entidades sentem no terreno. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Enfermeira, doutoras. Olha, realmente eu concordo que entre 2011 e 2014 as portarias e a atualização de preços não foram executadas, mas posso lhe dizer também que em 2015 o Governo não cumpriu a portaria publicada em agosto. Em 2016 o aumento de preços foi 0,6 do índice de preço ao consumidor, o Governo também não cumpriu. Em 2017 o aumento do índice de preços foi 1,4 e o Governo não cumpriu a totalidade do estipulado na portaria de dezembro de 2017. Onde fixava o aumento de 0,6%, mas nunca foi pago até janeiro de 2017. Em 2018, o Governo também não cumpriu a portaria. 2019 não cumpriu a totalidade. 20, 21, 22, nunca cumpriu a totalidade das portarias que publicava. E, portanto, é daí que vem muito o subfinanciamento. É que o Governo não só não paga aquilo que devia pelo aumento de preços, como não paga sequer aquilo que diz que vai pagar pelo aumento de portarias. E tivemos até a anterior Senhora Ministra, Marta Temido, que andou em negociações para, ao fim de não sei quantos meses, conseguir ir pagar aquilo que tinha sido prometido em portaria. Pois a doutora diz, quando eu falo em dados publicados pela ANCC, diz um displicente pois. Pois, senhora doutora, só que a ANPC diz que são 37%. A senhora disse pois para estes dados, é que calculava, fazendo uma displicência sobre estes dados, mas não respondeu, não contrapôs com nenhum outro dado. A terminar, senhor deputado, por favor. São estes 37%, são quanto? É que quem está no terreno diz que são 37%. Depois, relativamente ao número de vagas, fecharam 220 vagas. A Cercitop em Lisboa, Val do Tejo, a Santa Casa Misericórdia de Chaves, a Solidariedade do Garvão, a Rolar, a Santa Casa Misericórdia da Rua dos Vinhos e a Santa Casa Misericórdia da Lé. Todas elas dizem que foram por subfinanciamento. Quantas é que as senhoras dizem que não são? Brevemente vão fechar 35 vagas. Vão fechar 35 vagas. Fecharam. Tenho aqui o número de vagas, se quiser contrapor, são os dados oficiais. Não fechou totalmente a unidade, mas fecharam o número de vagas. Sr. Deputado, 2 minutos, por favor. Vagas no Algarve. Se não é subfinanciamento, é sobre porquê. Depois, também, o concurso das 5.500 vagas que foram lançadas... Sr. Deputado, será mesmo que será... tem que terminar. Vou terminar com esta pergunta, que é para depois não ter que interromper. O custo real por cada metro quadrado pelas entidades especialistas de construção é 1.600 euros. Os concursos que são adjudicados são apenas por 600 euros os metros quadrados, cada metro quadrado. Como é que se vão executar estes planos do PRR se o preço do concurso é metade daquilo
fio é menos de metade daquilo que custa a construir por metro quadrado estas unidades. Obrigada, Sr. Deputado. Lamentavelmente não vai ser possível executar estas camas. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Presidente. Eu, de facto, gostava de começar por esta diferença que existe aqui relativamente aos dados, porque, de facto, não me parece lógico. Os deputados tentam informar-se com a informação que têm. Seria importante, se não concordam com os dados ou que dizem que os dados não são os oficiais, que trouxessem, então, os dados certos. E eu não me parece lógico que venham a uma audição, que a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados venha a uma audição que não saiba quantas pessoas estão nos hospitais a aguardar uma vaga, a aguardar um lugar na Rede Nacional de Cuidados Continuados, e que digam que simplesmente os dados que os deputados têm não são os certos. E depois, também me parece que não faz qualquer sentido. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados existe há muitos anos. Não me parece que faça sentido que não se saiba qual é o custo do doente por tipologia. Portanto, das duas uma, isto é grave. Ou não sabem e não consigo perceber como é que se consegue gerir, ou sabem, não querem dizer porque sabem que os valores que estão a ser pagos às unidades são muito abaixo daquilo que deviam pagar. Portanto, eu não consigo perceber como é que vêm para uma audição parlamentar requerida a um grupo parlamentar e não têm estes dados na ponta da língua. Eu não percebo como é que se consegue gerir de facto uma rede assim, como é que os deputados conseguem fazer o trabalho para poder ajudar a melhorar isto, se de facto nem dados temos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PCP, Deputado João Dias. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Enfermeira Filomena Cardoso, eu vou fazer-lhe duas perguntas. Uma tem a ver com esta possível extinção das ARS e o que é que isto pode significar para as equipas coordenadoras regionais, se vão ser integradas, onde é que elas vão ser integradas, ao fim e ao cabo, se é nas CCDRs, onde é que elas vão ser integradas. Eu não defendo o fim das ARS, defendo que elas não devem ser prestadoras de cuidados, mas deve-se manter este nível regional de organização de cuidados, mas isso será outra matéria. E depois quero fazer uma questão que tem a ver com, voltando às SCCIs, porque parece-nos que é preciso fazer também aqui alguma reflexão. Julgo que é preciso que se faça uma reflexão sobre a diferença entre os cuidados domiciliares prestados pelos cuidados de saúde primários, nomeadamente as unidades de cuidados personalizados, as SCCIs integradas nas UCCs, muitas das vezes quase que não se distingue. Porquê é que não se distingue? Porque não há meios. Não temos fisioterapeutas, não temos psicólogos, não temos terapeutas da fala. Portanto, fazer cuidados domiciliares só com enfermeiros não se distingue praticamente quase em nada daquilo que são os cuidados prestados pelas unidades personalizadas. E depois, como é que é com esta crescente resposta, que também valorizamos, que é os internamentos domiciliários. Portanto, qual é a questão que eu lhe devo colocar? Há ou não risco de sobreposição com desperdício de recursos? Para terminar, Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Enfermeira Filomena Cardoso, da forma que entenderem gerir as respostas, até um tempo de 5 minutos. Muito obrigada. Mais uma vez, eu vou pedir também aos colegas que falem sobre estas temáticas, mas não podia deixar de dizer duas coisas. O Governo e os Ministérios têm cumprido rigorosamente o pagamento das portarias de preços. O que acontece na portaria de preços é que há uma parte do preço que corresponde à Segurança Social que deve ser assumida pelos utentes, de acordo com a sua capacidade financeira. E esta parte que é assumida pelos utentes é que muitas vezes tem estado em falha por razões várias de dificuldades mais económicas. Depois, relativamente às SERs, as SERs vão ser integradas na direção executiva. Aliás, neste momento já estão a ser integradas na direção executiva e é no âmbito da direção executiva que elas vão ficar a trabalhar. As SCCIs estão nas UCCs, porque a UCC é uma resposta de cuidados na comunidade e as SCCIs estão dotadas, mesmo não tendo ainda todas os profissionais que deveriam ter, e muitas vezes é por dificuldade
em contratação de profissionais, nomeadamente para algumas regiões do país, porque as pessoas não têm ainda vontade de se deslocar para essas regiões, e temos que continuar a encontrar, no âmbito da reforma da saúde, fatores que estimulem a ida das pessoas para as regiões mais difíceis. A verdade é que as SCIs têm todas, pelo menos, uma vertente de reabilitação que é muito importante na rede, porque todas elas têm equipes de reabilitação. Relativamente às unidades de hospitalização domiciliária e às sobreposições, como eu já expliquei, o coordenador do plano de envelhecimento ativo está neste momento com um elemento da direção executiva, um elemento do Gabinete do Sr. Secretário de Estado da Saúde e elementos do Instituto da Segurança Social, a elaborar um programa, um planeamento, de forma a integrar todas as respostas que estão no terreno, sejam elas de internamento, sejam elas ambulatórias, de maneira a facilitar o percurso do doente e a passagem de umas tipologias para as outras, conforme as necessidades dos doentes também mudam, e esse planeamento prevê-se que esteja pronto em meados de setembro. Portanto, esse trabalho está a ser elaborado. E agora pedia à doutora Cristina Caetano e à doutora Gabriela que completassem a resposta. Muito obrigada. Vou-me repetir e vou indicar a lista dos encerramentos e das unidades, portanto, que não corresponde àquilo que está, portanto, àquilo que foi dito, e pode ser consultado no site da CSS, portanto, está disponível e pode-se consultar o que é que está em vigor. Portanto, fechou em 2021 a OLS Litoral Alentejano, com uma unidade de convalescença, a CERCITOP, com uma longa duração com 25 utentes, e o motivo foi falta de enfermeiros. A Fiel dos Santos, uma entidade em Ourique Beja, e esta entidade, portanto, foi uma entidade privada, portanto, já foi em janeiro de 22, portanto, que alterou, portanto, esta entidade comprou a outra entidade, o MPSS, e resolveu abrir um outro negócio de saúde no Alentejo. O Hospital Residencial do Mar da Luz, portanto, unidade de convalescença com 30 lugares, a Rolar, que tem longa e média duração, esta é que foi, portanto, da insolvência, e depois Santa Casa da Misericórdia de Lolé. Portanto, estas foram as entidades. Pronto, isto dá 183, não foi a Ruda está viva e queremos que cresça. E queremos que cresça. É só. Muito obrigada. Só mais uma questão. A questão dos preços e dos valores dos preços, e ter em conta o documento da ANPC e o estudo, portanto, que nós também conhecemos, que deve ser esses valores, portanto, que estamos aqui a ser avaliados, nunca contabilizaram com o valor da comparticipação dos utentes. Com a participação dos utentes na questão do apoio social, a comparticipação é repartida, portanto, é de acordo com a condição de recurso, mas a média é 50% o utente e 50% a Segurança Social. E é só. Muito obrigada. O que é que eu posso... Relativamente ao pagamento dos preços nas portarias e que no que diz respeito à componente da saúde, portanto, todo o processo de faturação por parte dos prestadores é suportado com base num mapa de faturação que é gerado pelo Sistema de Informação da RNCSI, portanto, é o Sistema de Informação que gera ou que suporta todo o processo de referenciação dos utentes e de admissão até à alta da rede. Portanto, a partir do momento em que sai uma nova portaria de preços, portanto, os novos preços são parametrizados no Sistema de Informação, portanto, e é com base depois no mapa de faturação que os prestadores recebem, portanto, visualizam no sistema de informação, que apresenta uma fatura, e o Centro de Conferência e Monitorização do SNS confere os valores da fatura com a informação do sistema de informação da rede, que também é transmitida pelo próprio sistema, portanto, por interligação de sistemas. Portanto, à partida, se as faturas estiverem corretas, portanto, é pago o valor da fatura de acordo com as diárias de preços que estão em vigor e com os dias de internamento que estão no sistema de informação. Portanto, relativamente ao processo de pagamento, é esse que está instituído, portanto, e toda a faturação, volto a dizer, é suportada pelos dados que estão no sistema de informação. Relativamente aos utentes a aguardar vaga, neste momento, isso é um indicador que está público no portal da transparência, portanto, neste momento, ao dia de anteontem, 22, e eu não consigo dizer se tem proveniência ao hospital ou não, mas aguardar
levava o ingresso na rede a 2.166 utentes, mas volto a dizer, é um indicador que é diário, tem informação diária, 166. Que a informação diária, entre outros indicadores, que está no portal da transparência, portanto acessível no portal do SNS, mas pronto, não está, este indicador em concreto não está desagregado por proveniência, identifica só a tipologia para a qual o utente tem uma proposta de referenciação. Obrigada. Muito bem. Em nome da Comissão de Saúde, enfermeira Filomena. Faz favor, um ponto de interpelação à mesa. Sim, senhora Vice-Presidente. O Grupo Parlamentar do PST colocou aqui uma questão muito clara, porque foram levantadas aqui algumas afirmações pela senhora enfermeira relativamente ao ano 2012, e o Grupo Parlamentar do PST questionou se estavam ou não a colocar o ónus da inação deste Governo durante estes 7 anos com o ano 2012, que era preciso perceber se a rede não foi alargada ou se não está a cumprir os seus objetivos, se foi pela inação do Governo de 2012 ou se é pela inação deste Governo, e era importante esclarecer isso para não ficar o ónus num Governo que não é para aqui chamado. Muito obrigada. Feita a interpelação à mesa, a senhora enfermeira. Peço desculpa, tem toda a razão, esqueci-me de responder, era o primeiro que eu tinha aqui, esqueci-me de responder. É verdade que a partir do ano de 2012 todo o país sofreu algumas contingências, não foi no ano de 2012, foram alguns anos que se seguiram e a rede também sofreu essas contingências, nomeadamente com o encerramento de unidades de convalescença, que não ocorreram todas de uma vez, nomeadamente com desinvestimentos nos programas modulares. Mas também é verdade que a rede foi sempre crescendo e o pior ano da rede foi o ano de 2017. Portanto, foi o ano em que, de facto, houve uma diminuição de camas da rede. Muito fruto daquilo que vinha de trás, porque as coisas acontecem no momento, não é porque nesse momento estão a acontecer, é porque há trabalho para trás que leva a esse desfecho. Portanto, e saíram também os paliativos. Portanto, há esta descida também por saída de paliativos. Portanto, a rede foi sempre aumentando, mas houve aqui um bocadinho de diminuição que foi fruto da vivência que o país vivia, de circunstâncias económicas que se refletiram em todas as áreas e na rede também. Muito bem, muito obrigada. Para encerrar... a palavra também, por favor. Tem palavra de interpelação à mesa. Sim, Sra. Presidente, queria interpelar a mesa pelo facto de ter colocado também questões bastante concretas quanto ao PRR e as 5.500 vagas, como é que está o prazo de execução, como é que está a execução dessas 5.500 vagas, e coloquei também a questão de que essas vagas estão a concurso pelos 600 euros o metro quadrado, quando o custo real de construção destas unidades é 1.600 euros o metro quadrado, e portanto essa questão também não foi respondida, entre outras, mas pelo menos essa eu gostava de ver respondida. Muito obrigado. Como compreendem, a Comissão Nacional da Rede não estabeleceu os preços do PRR. Contudo, há uma proposta que é aquela que vai sair de aumento do valor da construção das camas da Rede Nacional. Foi trabalhada pelo Gabinete do Sr. Secretário de Estado da Saúde e que prevê um aumento do valor lugar, do valor cama no PRR. E eu peço desculpa, pensei que já tinha respondido. O PRR está neste momento em fase de lançamento na plataforma da estrutura do PRR dos concursos da saúde mental. Os restantes avisos estão todos prontos e estão à espera só da publicação da nova portaria que faz este aumento de preços por cada lugar da rede geral. Muito obrigada mais uma vez. Para terminarmos esta audição, aguardar a presença da senhora enfermeira Filomena Cardoso, doutora Cristina Caetano, doutora Gabriela Maia. Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. Senhores deputados, vamos terminar esta audição e, entretanto, iniciamos a da Associação Nacional de Cuidados Continuados, que já temos aí o doutor Bordem. Muito obrigada.